Amigo alternativo, o que aconteceu com a Copa do Rei em 2020? O futebol espanhol é um dos mais previsíveis do mundo, mas de repente a Copa do Rei, a Copa Nacional, acabou se tornando mega alternativa. Não tem Barcelona, não tem Real Madrid, não tem Atlético de Madrid, mas tem até um time da segunda divisão. E o resultado disso é que teremos ou um campeão inédito ou um clube que não é campeão da Copa do Rei há mais de 30 anos. Então vamos tentar explicar exatamente o que está rolando lá na Espanha. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Eu acredito que 4 fatores explicam essa semifinal alternativa da Copa do Rei. O primeiro é a mudança de regulamento que aconteceu lá na Copa do Rei. Antigamente sempre tinha partidas de ida e volta, praticamente desde o começo da competição. Dessa temporada resolveram mudar, os jogos foram únicos até a semifinal, né, até as quartas de final. As semifinais já não serão mais jogos únicos. Mas enfim, até as quartas de final foram jogos únicos e isso é claro que possibilita, aumenta o número de zebras, né, diminui as chances dos times principais. E aí aconteceram todas essas zebras desde o começo. E isso vale até como lição aí pra gente aqui no Brasil, que tem uma Copa do Brasil ficando cada vez menos alternativa, menos democrática, né? E de repente poderia pegar essa sugestão, esse exemplo e ter mais jogos únicos, né, para realmente democratizar mais a Copa do Brasil. O que explica também, vamos lá. O Barcelona está passando por uma fase bem complicada na temporada, né? Teve vários problemas internos, teve mudança de treinador, teve discussão de dirigente, até o Messi meio que criticando a diretoria ali, enfim, algumas polêmicas no Barcelona. No Real Madrid, que até faz uma temporada razoável, não é uma temporada dos sonhos por enquanto, mas uma temporada razoável, o técnico Zidane resolveu poupar muitos jogadores na partida decisiva da Copa do Rei, e isso acabou prejudicando o time, principalmente na defesa, né? E é claro, a gente não pode esquecer, o fator mais importante que acabou criando essa semifinal alternativa é o mérito dos 4 times que chegaram. Então vamos falar um pouquinho mais deles. O Bilbao chegou na semifinal após eliminar Intercity, Sestao River, Elche, Tenerife e Barcelona. O primeiro grande mérito do Atlético de Bilbao foi aprender a disputar pênaltis, porque quando você tem disputa de jogo único, né, claro que muitas decisões vão ou para a prorrogação ou para os pênaltis, e o Atlético de Bilbao se classificou 2 vezes nos pênaltis. Aí depois, nas quartas de final, eliminou o Barcelona vencendo por 1-0. E aí, chegando ali já nessa semifinal, ele é o clube com uma camisa de peso, né? É o clube que tem a camisa mais pesada, afinal de contas é o segundo maior vencedor da Copa do Rei, com 24 títulos, está atrás apenas do Barcelona com 30, e tem um time interessante, né? Já há muito tempo, sempre monta ali times interessantes. O grande destaque que eu considero atualmente, um jogador que eu gosto de ver, é o Iñaki Williams, né? O jogador que foi o primeiro negro a fazer gol pelo Atlético de Bilbao e realmente é um jogador interessante. E tem uma história bem legal que é do Arduriz, um jogador que é ídolo da torcida, atua por muito tempo lá no clube e está prestes a se aposentar. Vai se aposentar agora no final dessa temporada e de repente pode ter uma aposentadoria realmente brilhante se despedindo com o título. O Granada chegou na final após eliminar L'Hospitalet, Tamaracete, Badalona, Badajoz e Valência. Se por um lado o Bilbao aprendeu a se classificar nos pênaltis, o Granada aprendeu a se classificar na prorrogação. Foram 3 jogos decididos na prorrogação, aí depois o Granada eliminou o Valência de forma realmente surpreendente, porque o Valência é o atual campeão da competição. Aí agora chegou na semifinal, não é a melhor campanha da história do Granada, porque o Granada já chegou na final da Copa do Rei, perdeu apenas para o Barcelona, mas isso foi em 1959. Depois o Granada teve várias dificuldades, inclusive está chegando agora na primeira divisão, né? Está voltando para a primeira divisão, disputou a segunda divisão na temporada passada, agora está na primeira e chegou ao feito de liderar o Campeonato Espanhol ali por uma rodada, né? Em outubro, mais ou menos, do ano passado, o time chegou a liderar, agora já voltou ao normal, está na 10ª posição, lá no meio da tabela, mas
É claro que é uma ótima posição por Granada, sob comando de Diego Martínez, que é um técnico novato, né, jovem, que na Espanha está sendo comparado ao Diego Simeone, do Atlético de Madrid, exatamente pelas características defensivas, né, um sistema defensivo muito forte que o Granada tem e assim conseguiu chegar na semifinal. Mirandés eliminou Corucho, Múrcia, Celta de Vigo, Sevilha e Villarreal. Esse com certeza é o clube mais alternativo dessa semifinal, afinal de contas ele está na segunda divisão e apesar dele ter uma história longa, ter mais de 90 anos, é um clube que sempre esteve ali nas divisões de acesso bem baixas da Espanha, realmente por muito tempo foi um time muito semi-amador praticamente, isso até 2010 essa era a realidade do clube. Mas aí que o time começou a melhorar, a se estruturar ali em meados de 2010, desde então já fez 2 boas participações na Copa do Rei mesmo, e também subiu para a segunda divisão, chegou a cair por um instante para a terceira, mas já voltou, tem feito uma campanha razoável na segunda divisão, ganhando muitos jogos em casa, não tão bem fora, talvez nem suba para a primeira, mas faz essa campanha realmente muito digna na Copa do Rei. E 2 personagens merecem destaque nessa campanha do Mirandés. Um deles é o técnico, Andoni Iraola, que tem 37 anos, é um técnico que está começando a carreira e está impressionando porque fez um clube da segunda divisão massacrar clubes grandes realmente da Espanha, né? Passou pelo Sevilha e pelo Villarreal, mandando no jogo, realmente jogando bem, apresentando, não é aquele futebol defensivo que segura a equipe mais forte, não, ele jogou, realmente fez placares impressionantes, né? Então, claro que isso chama atenção, ainda mais na Espanha, né, que valorizam muito isso. E o outro personagem é um brasileiro, Matheus Barroso, é um dos artilheiros da Copa do Rei, com 5 gols. Ele é desses jogadores que praticamente não jogaram no Brasil, né? Ele jogou na base do Cruzeiro, da Ponte Preta, e depois foi lá para a Espanha e está fazendo esse sucesso agora com o Mirandés, mas ele pertence ao Watford da Inglaterra e tem apenas 23 anos. Real Sociedad eliminou Becerril, Ceuta, Espanyol, Osasuna, Real Madrid. A Real Sociedad já foi campeã 2 vezes da Copa do Rei. Entre esses 4 times semifinalistas, é o que tem o título mais recente, mas já faz muito tempo, em 1987. O outro é o Atlético de Bilbao, que ganhou em 1984. Então, né, como eu disse no começo, todos os times já fazem mais de 30 anos que não ganham a Copa do Rei. A Real Sociedad é um time que varia bastante ali entre segunda e primeira divisão, já venceu 3 vezes a segunda divisão, mas venceu 2 vezes a primeira divisão na história, né? É um clube que varia bastante e que tem 2 personagens bem interessantes agora no elenco, né? Um deles é o Martin Odegaard, que enfrentou o Real Madrid, mas pertence ao Real Madrid, ele foi contratado bem jovem, é um norueguês que pintou ali como promessa, a imprensa espanhola fez muito barulho quando ele foi contratado, ele acabou não correspondendo no início, mas tem evoluído bem, tá lá na Real Sociedad, ainda pertence ao Real Madrid e fez um bom jogo, fez boa participação nessa partida das quartas de final que a Real Sociedad acabou se classificando. Outro jogador interessante é o Isaac, um sueco de 20 anos, que ganhou espaço na Real Sociedad recentemente, e tem mostrado qualidade, fez gols contra o Real Madrid, inclusive, e o curioso é que ele ganhou espaço quando o William José criou um atrito com a diretoria, né? O William José era um dos destaques da Real Sociedad na temporada, mas ele criou um atrito com a diretoria porque estava negociando com o Tottenham. A negociação não se concretizou, ele está no clube ainda, rolaram uns boatos até de que ele vai para o Barcelona. Olha só, imagina só o William José no Barcelona. Não é o que deve acontecer, né? Mas, enfim, aconteceu tudo isso aí com a Real Sociedad e mesmo assim o time chegou na semifinal com esses garotos, o Odegaard e o Isaac. Para finalizar, quero deixar claro aqui que a última divisão vai torcer para os times mais alternativos, né? Vai torcer para o Granada eliminar o Bilbao e para o Mirandés eliminar a Real Sociedad. É claro, né? Isso é o que a gente quer aqui, a gente, como fãs de futebol alternativo, seria realmente especial ter, de repente, um campeão inédito, né? Mas tem um detalhe interessante que é bom destacar, é que se Bilbao e Real Sociedad se classificarem, eles vão formar um clássico, que é o derby do Basco, né? O derby do País Basco, e aí seria realmente interessante, seria a primeira final disputada por essas equipes, né? Então realmente seria um confronto muito interessante. E vale lembrar, inclusive, um detalhe que a cidade do Mirandés fica perto ali do País Basco, então
De repente a gente pode chamar também de um clássico do País Basco se o time da segunda divisão chegar na final da Copa do Rei. E você, amigo alternativo, vai torcer por quais resultados nessa semifinal mega alternativa da Copa do Rei? Diga aí nos comentários para quem você vai torcer, que jogo você quer ver na decisão. Ficamos por aqui, não se esqueça de se inscrever, de deixar então seu comentário e também seu like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que queira entender o que aconteceu nessa Copa do Rei. Até a próxima!